Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas. Se você já ouviu alguns dos nossos episódios, sabe que a ideia do nosso bate-papo é trazer assuntos que fazem parte da rotina da sua empresa. Nós mergulhamos nesses temas e também compartilhamos cases que podem fazer a diferença no seu negócio. E hoje o nosso tema é incorporadoras e construtoras. Como conhecer o cliente ideal com apoio da tecnologia? Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. A construção civil é um dos principais setores da economia brasileira. São milhões de empregos gerados e bilhões de reais movimentados. Neste episódio, queremos discutir os desafios e oportunidades que incorporadoras e construtoras enfrentam ao identificar o cliente ideal para os seus produtos e empreendimentos imobiliários. Também vamos abordar o impacto desse conhecimento sobre o cliente no sucesso das vendas e como as ferramentas tecnológicas podem ajudar as empresas a identificar perfis de clientes de maneira eficiente e personalizada. É possível, por exemplo, usar a inteligência artificial para identificar padrões de comportamento e criar estratégias de venda mais assertivas? E mais, quais as perspectivas para 2025? Para isso, eu tenho a honra de ter no nosso podcast hoje 3 convidados especiais. Eu vou começar pelo Rafael Yoshioka, fundador da Hipnobox, que agora faz parte do portfólio da Sênior Sistemas. Com um profundo conhecimento dos processos comerciais das incorporadoras, estratégias de marketing digital e análise de dados, ele é reconhecido por sua participação ativa no dia a dia estratégico das maiores empresas do setor. Essa imersão proporcionou a ele uma visão única e diferenciada do mercado à frente da Hipnobox, que hoje é líder em tecnologia para o mercado de lançamentos imobiliários e oferece tecnologia avançada de CRM com IA, secretaria de vendas, incluindo módulos de atendimento via WhatsApp e telefonia, além de geração de leads altamente qualificados. O compromisso com o sucesso do cliente destaca a empresa como o maior ecossistema em vendas do ramo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Sênior, aqui pelo convite. Uma honra aqui estar participando desse podcast Mais Que Tech. Quem também vai fazer parte dessa conversa é Renato Herrera, diretor comercial e de vendas da Visconde Construtora. Ele é formado em administração, marketing, transações imobiliárias e tem MBA em gestão da experiência do consumidor. Atua na área comercial e de vendas no mercado imobiliário desde 2008 e já pôde elaborar estratégias e conduzir vendas que passam de 10 bilhões em valor geral de vendas, o VGV. A Visconde Construtora é uma empresa com 20 anos de história. A companhia está em franco crescimento com VGV anual na faixa dos 350 milhões de reais e com meta para 500 milhões agora em 2025. Obrigado por estar aqui com a gente, Renato. Obrigado pelo convite da Sênior aí, muito bom poder passar conteúdo para todo mundo. E quem completa o nosso time de especialistas é a Flávia Matos, diretora de marketing, bem-estar do colaborador e iniciativas ESG na Exto Incorporação e Construção. Ela iniciou sua carreira na Unilever, atuando como coordenadora e cuidando de marcas como Knorr e Kibon por aproximadamente 3 anos. Em 2014, começou formalmente sua carreira no mercado imobiliário e foi responsável por fundar o departamento de marketing da Exto. Graduada em marketing pela ESPM e pós-graduada em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, Flávia une estratégia e propósito para fortalecer os valores da Exto, que há mais de 30 anos entrega empreendimentos de excelência em São Paulo, combinando inovação, qualidade e responsabilidade socioambiental. Bem-vinda, Flávia. Uma honra estar aqui nesse podcast. Pessoal da Sênior, Rafael, Renato, Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Que seja um papo maravilhoso. E aí, preparado, preparada? Vamos começar a nossa troca de ideias? E vamos agora direto ao tema central da nossa conversa. Como vocês avaliam a importância de conhecer profundamente o cliente no setor imobiliário? Eu vou começar com você, Renato. Bom, acho que cada vez mais, né? Hoje em dia, né, falar sobre conhecer o cliente tem sido, acho que o pilar aí principal das empresas. A busca sobre esse conhecimento realmente pelo avanço de toda a tecnologia, né? Hoje a preparação do cliente propriamente, né, que muitas vezes está acima até do preparo de muitas empresas, né, e conhecimento de muitas pessoas, faz com que, de fato, as empresas tenham que buscar muita inovação, muita pesquisa e muita sinergia.
trazendo um pouco para Visconde, na nossa atuação de interior de São Paulo, né, 95% do share aí nosso é interior de São Paulo, e a busca por conhecer, né, o cliente é muito interessante do que a gente vem fazendo aqui, né, que acaba sendo uma troca muito grande com a equipe de vendas, né, e provavelmente com as áreas internas da Visconde, assim como marketing, comercial propriamente, né. Então, a gente tenta realmente preparar muito as pessoas com a vinda de produtos novos, por exemplo, inserir, né, o nosso time no centro, né, disso, para que realmente a gente consiga ter match entre pesquisa, público-alvo e realmente a aderência de clientes ali na ponta, realmente quando a gente começa a praticar o andar das prospecções, assim que a gente possa falar. E por aí, Flávia? Por aqui, a gente também entende que a bagagem da própria empresa, obviamente, é super importante. A Exto atua sempre na cidade de São Paulo, em bairros muito específicos no começo, então Perdizes, Morumbi, depois a gente cresceu muito para Vila Romana, hoje estamos em toda a capital. Então, obviamente, muito como falado pelo Renato, conversar com a equipe de vendas, pegar insights é super importante. A gente fala muito aqui também de sair do óbvio, sabe? Só pensar no cliente padrão, aquela segmentação que todo mundo fala, 35, 60 anos, que está num raio de 3 quilômetros do empreendimento. Então, estar aberto a ler esse cliente, a entender, a recalcular rotas. Então, muitas vezes também nós somos super surpreendidos, então estar disposto a rever campanha, rever estratégia ao longo do que você percebe na visitação. Então, eu acho que quando a gente concebe empreendimento, sim, com pesquisa, com dados, até com a própria bagagem da empresa, a gente tem uma ideia muito direcionada do que a gente espera de cliente, mas muitas vezes também no meio do caminho somos surpreendidos e o próprio cliente nos diz o que ele quer e a gente tem que mexer ao longo até do processo de vendas. Rafael, como é que funciona aí na Hipnobox? Fazendo um retrospecto, o ano 2024 foi um ano que surpreendeu todo mundo, que acho que ninguém esperava bater os recordes de vendas como a gente bateu, e ninguém esperava esses juros altos. Pelo contrário, a expectativa no começo do ano, se todos lembram, no começo de 2024, era que o ano terminaria com os juros na casa de 1 dígito, e a gente está se mantendo firme na casa dos 2 dígitos. E o quanto que a questão de tomar decisões baseadas em dados faz toda a diferença, o quanto a gente atendeu o cliente, entendeu o consumidor, e no final quem manda no mercado imobiliário é o consumidor final, que é quem está comprando ali, está ajudando as incorporadoras a bater esse recorde de vendas. Rafael, eu vou aproveitar que você está com a palavra. Quais soluções a Sênior e a Hipnobox oferecem nessa missão de mapear os perfis dos compradores em potencial no mercado imobiliário e como a tecnologia pode ser uma aliada estratégica para que as incorporadoras e construtoras encontrem ou se relacionem com os clientes certos? O mercado imobiliário é muito intenso, né? Você vê muita liderança das empresas entrando no dia a dia operacional, literalmente passando o dia lá no plantão quando vai fazer o lançamento para sentir de fato como está o clima do produto, quem é o cliente que está comprando, que a gente tem às vezes muita dificuldade, assim, quase uma miragem do que a gente imagina que é o consumidor do nosso produto e o que realmente aparece no dia do lançamento. Acho que desde que eu entrei nesse mercado, sempre teve uma dor de barriga ou um pouco de ansiedade no dia do lançamento, porque por mais que a previsão sempre é muito boa, no dia do lançamento quase sempre a gente se surpreende, né? Positivamente e negativamente. E é muito difícil definir uma estratégia de um modelo mais previsível comercial sem dados. E a gente depende ali muitas vezes de um profissional que por questões N culturais, assim, não passa informação da forma mais criteriosa ou com a melhor qualidade possível. O que a gente desenvolveu esse ano foi uma ferramenta que a gente chama de Hipnodata, que é uma ferramenta de nutrição de informação independente dos stakeholders alimentarem ela ou não. Então hoje a gente consegue saber literalmente N informações, assim, mais de 100 informações do consumidor em tempo real, conforme ele entra nas ferramentas de CRM, que a gente vai nutrindo as ferramentas de CRM com outras informações e outros dados para conseguir ter uma visibilidade melhor desse cliente e tomar as decisões de investimento em marketing, investimento em mídia, pautado em informações não só que são preenchidas de uma forma orgânica, mas também que a gente consiga analisar de uma forma inorgânica. E essa é uma demanda muito forte e que a gente consegue, por conta de uso de inteligência artificial, de uso de ferramentas de dados, começa a trazer uma outra roupagem para o mercado imobiliário. Então, além da parte do Hipnodata, que eu acho que é um produto novo, é um produto que a gente vem validando, é um produto que está sendo muito assertivo nas nossas estratégias aqui de todos os nossos clientes, é um outro lado que nos facilita também no nosso trabalho consultivo. A gente está todo dia, o dia inteiro, olhando mais de 100 operações, agora com a Sênior, mais de 2.000 operações no Brasil inteiro. Então acaba que a matemática tem um padrão. A gente já sabe na largada se isso está indo para um caminho que a gente gosta ou não, e como que esse CRM, esse Super Power BI, que é um lado mais consultivo do nosso grupo, acompanha os nossos clientes de perto para poder trazer também um pouco mais de histórico de o que está acontecendo às vezes naquela região, o que está acontecendo para aquele tipo de cliente, o que está acontecendo nessa semana no mercado, para saber se a Exo, se a Visconde, algumas vezes, ou outros clientes estão no momento que está
ela está fugindo do padrão do mercado, ou se realmente o mercado está numa fase ali de baixa, que às vezes a fase de baixa dura 1 semana, 2 semanas, só que 2 semanas no nosso mercado, que é um mercado que vive de ciclos, é um desespero, porque assim, a fase do empreendimento, a fase mais líquida de lançamento do empreendimento, é uma fase muito restrita, então a gente precisa ser muito assertivo semana a semana, né? Até quero ouvir meus colegas, mas dá quase uma dor de barriga quando a gente passa 2 semanas com um resultado ruim de vendas. E às vezes é um resultado ruim que todo o mercado está passando. Então acho que a gente, como empresa de dados, de uma forma consultiva, com uma escala maior aqui dentro da Senior hoje, a gente consegue nos apoiar, os incorporadores, para eles tomarem decisões ruins também. Depende, já começa um processo de fazer downgrade de preço, etc. E às vezes é uma questão que o mercado como um todo está sendo machucado ali, né? A minha próxima pergunta é para Flávia e para o Renato. Vou começar com você, Flávia. Pegando aí como gancho essa questão de conhecer o cliente ideal, para você, quais são as maiores dificuldades ou os erros que as incorporadoras e construtoras enfrentam ao tentar identificar esse cliente ideal e como eles podem revertê-los? Rodrigo, acho que eu já até comecei dando spoiler, mas acho que o primeiro ponto é muito esse de partir de um pressuposto muito óbvio do cliente padrão 3560, que está ali do lado do empreendimento. Óbvio que isso é um ponto de partida, mas acho que a gente tem que ir muito além disso. Então, muito do que o Rafael falou, a gente tem também implantado inteligência artificial até para pegar empreendimentos de histórico, até porque a Exto atua em bairros, atua em regiões próximas, a gente trabalha com alto padrão em ruas nobres, etc. Então, a gente tem empreendimentos muito próximos em regiões que a Expo é muito consolidada, como Perdizes, por exemplo, em que eu consigo pegar empreendimentos anteriores e com a inteligência artificial nutrir minha ferramenta, meu BI, por exemplo, entender profissão, idade, entender um pouco melhor um diagnóstico que muitas vezes o corretor não preenche, como o Rafael falou. Então, eu consigo, através de dados, de contratos, de outras formas, nutrir essa informação e entender um pouco melhor quem já comprou por ali. Então, acho que isso ajuda bastante. Uma coisa que a gente tem feito muito esse ano, também em parceria até com a Hipnobox, é a parte de performance virou também uma ferramenta consultiva. Então, eu já tive começos de campanha que eu fiz testes AB, ou então segmentações de interesses diferentes, ou peças chamando para um lado, para o outro, com imagens de lazer distintas. E com isso eu consigo até entender um pouco melhor do que o meu cliente valoriza, o que o meu cliente busca, o que o meu cliente gosta. A gente tem tido, por exemplo, campanhas por interesse que têm performado muito bem e me trazem até um diagnóstico de um perfil de cliente, então isso tem nos ajudado bastante. Obviamente também pesquisa de mercado, histórico de lançamento é super importante, mas os aprendizados de pesquisa e o próprio PDV estar lá, como o Rafael falou no dia a dia, também acabam acontecendo, mas é o que eu falei, estar disposto também a abrir, a mudar o caminho, a entender públicos muito específicos e fazer campanhas específicas depois do lançamento, no momento em que a gente vai conseguindo coletar esses dados com o avanço da campanha do lançamento. É muito isso que a Flávia apontou, que o Rafael apontou, e tem muitas pessoas que têm medo de errar. Na hora que a gente fala sobre a busca do cliente ideal, né, enfim, aquela forma incessante de testes que a gente tem que ficar fazendo. Óbvio, né, tem toda a soma, a tecnologia é ao nosso favor, mas eu acho que a gente tem que ficar tentando, sabe? Tentando, óbvio, com inteligência, com todo o aparato que tem que ter, mas a gente tem que ficar realmente nessa busca incessante de tentar, até achar, porque realmente, assim, a Flávia pontuou, né, a Exto é uma empresa super consolidada, né, então, assim, tá aí nos principais bairros de São Paulo, e é muito engraçado eu fazendo uma correlação com o interior de São Paulo, porque aqui eu atuo em cidades diferentes, né, que se eu for somar, seriam bairros em São Paulo, então, assim, a empresa tem sede em Itu e atua em Sorocaba, em Indaiatuba, enfim, Itatiba. É tudo um raio de 35 ou 45 minutos de distância de uma cidade para outra. O que a gente circula em mais ou menos o mesmo tempo em bairros em São Paulo. Só que muda muito a cultura dos lugares aqui, né? Então, quando a gente pega cidades do interior, cada cidade é um público diferente, cada cidade tem um público de corretor diferente, é muito engraçado a cultura do corretor, né, do interior, e isso traz para nós também uma outra forma de atuação nessas cidades para conseguir chegar no cliente ideal ali no nosso perfil, no nosso target ali do que a gente está buscando. Então, toda a tecnologia, né, e o que a gente vem também junto com o Hipnobox aqui, a Senior fazendo essa transição aqui de tempos, né, vem sendo muito importante porque a gente vem conseguindo aproximar cada vez mais dos clientes, e uma coisa que tem sido muito determinante para cá tem sido identificar os costumes dos nossos clientes, o que eles gostam, onde eles estão, né, onde eles circulam. Eu tenho tido, posso falar aqui, bastante sucesso nesse sentido, pelos reportes que a gente tem tido da equipe de vendas para somar junto com o trabalho de agência, de tudo para atrair mais clientes de acordo com o comportamento deles. Então, isso tem sido
uma virada de chave aqui para a empresa, inclusive, que a gente vem tendo sucesso de vendas aí por encontrar realmente onde está o nosso cliente ideal ali também. Olha, eu vou falar que enquanto vocês compartilhavam todos esses insights, eu fiquei curioso para saber de algum case em específico que de repente tenha potencializado as vendas por aí. Vou começar com você, Flávia. A gente teve cases recentes, sim, em que a gente usou a inteligência artificial para enriquecer a nossa estratégia, para trazer esse diagnóstico e até segmentação. Então, acho que esse exemplo foi bem legal e tentativa e erro de performance. Então, a gente até teve recente também um caso junto com a Usilink, do grupo Hyperobox, em que a gente testou um produto antes de decidir se ele ia para o ar. A gente fez algumas simulações de produto para entender se haveria demanda para ele. E aí a gente entendeu qual seria o perfil desse público, então com quem que eu falaria na hora de posicionar esse produto antes de trazê-lo ao mercado e ter ido muito bem. É um projeto de um estúdio no Butantã e a gente entendeu sim que haveria demanda. A gente até no momento cogitou, poxa, será que eu vendo para um grande grupo? Isso vira um hotel, eu exploro aqui aluguel, e a gente optou por vender exatamente por entender que haveria demanda. Então acho que foi um caso até que nos ajudou numa decisão de negócio. E você, Renato, tem algum case para compartilhar com a gente também? Para nós, assim, está muito correlacionado, né, a questão sistêmica, né, então a questão também de agência de performance, né, junto da Hipno, nesse sentido da questão do Hipnodata e CAP, né, que a gente tem conseguido fazer um trabalho importante em clusterização de base dos nossos clientes, então, para desde estudar comportamento a tagueamento, isso tem tido muito resultado, né, então acho que depois que nós implementamos aqui, tem tido resultado, e o resultado muito rápido, né, isso que acho que tem surpreendido importantemente na nossa operação. Muito legal. Rafael, para além da Visconde e da Exo, tem algum que tenha ficado na sua memória, algum outro case? Cara, eu trouxe obviamente a Visconde e a Exo aqui, porque são empresas que são early adopters de novas tecnologias, né? Se a gente olhar as tecnologias que a gente usa nessas empresas, não tem 3% das incorporadoras no Brasil que tem esse tipo de solução. Tá? Mas todas as empresas que usam esse tipo de solução acabam tendo um resultado muito parecido, assim, porque elas estão, né, informação em tempo real, tomando decisões em tempo real totalmente baseado em dados, não tem como dar errado. Mas a gente tem, sim, outros clientes da empresa hoje, como a Diálogo, como a Calas, que agora é um parceiro nosso também nessa parte de geração de demanda, mas, de novo, assim, tem poucos cases, porque o mercado imobiliário ainda é muito tradicional em relação a essas tecnologias, né? Os dois estão aqui, é um seleto grupo mesmo que tem feito esse resultado que eles estão trazendo. Perfeito. Bom, quando a gente está falando de tecnologia, é muito bom falar também sobre a personalização em relação a esse cliente ideal, né? A gente já conseguiu captar, e agora, como manter esse contato com ele? Qual é a melhor forma de planejar e otimizar a jornada de compra do cliente após identificá-lo? Rafael. A gente tem, primeiro, uma ferramenta que apoia, né? Se a gente está hoje com a inteligência artificial, a gente acredita que tem muito caminho, né? A gente está no começo dessa história, mas a gente vai ter muito caminho. A gente vem treinando os robôs de inteligência artificial sobre os produtos dos nossos clientes, então isso vai dar um outro nível de qualidade de comunicação, padrão de comunicação para os nossos clientes. Esse é um grande desafio que o setor tem, e a gente tem exatamente nesse momento construindo essas ferramentas, essas plataformas para oferecer isso para os nossos clientes aqui em primeira mão, mas a gente está indo muito forte nessa direção de poder tratar cada indivíduo e com conteúdo igual, né? Porque se você abrir um chamado com uma reclamação, não importa em qual empresa hoje, vai depender do conhecimento do atendente ali naquela empresa para dar uma resposta adequada. E muitas vezes é difícil, aliás, é um baita desafio para todos os setores, equalizar esse conhecimento. Porque tem uma pessoa que está 10 anos na empresa, tem uma empresa que chegou faz 6 meses. Então, essa diferença de conhecimento não permite, às vezes, a gente dar um tratamento numa customização que a gente gostaria. Mas a divina inteligência artificial consegue nos fornecer isso com uma qualidade. Quando eu converso com meus bots, inclusive os bots que eu uso internamente, eles são melhores do que profissionais que estão há menos tempo na minha empresa, né? O atendimento, a resposta, a qualidade, as interações é um negócio fantástico. E a gente está caminhando para esse sentido, tanto na parte de pós-venda, quanto na parte de treinamento também para os corretores, dando suporte para os corretores, que cada corretor vai ter uma necessidade diferente. Então, hoje, o meu público aqui, quando eu olho para o consumidor do meu cliente, que é a parte de pós-venda, a gente está construindo esses robôs para justamente eles darem um atendimento, não só na parte financeira, mas também sobre dúvida de produto, abertura de chamado, e olhando um outro lado, que é como que a gente customiza o treinamento dos nossos corretores, para quando eles têm dúvidas sobre o produto, ao invés de falar o que eles têm na cabeça deles, eles perguntarem para o bot, e o bot está sempre à disposição dos corretores para orientar o seu cliente da melhor forma possível. A gente já tem alguma coisa nesse sentido, que suporta os corretores para um tratamento mais personalizado. Ainda é uma iniciativa meio tímida, mas ela abre aqui uma porta para a gente começar a trabalhar muito intensamente nessa agenda de 2025 com inteligência artificial para customização.
Essa era a minha próxima pergunta em relação à IA. É uma baita aliada hoje em dia, né, Rafael? Vou abrir um parênteses aqui só para você complementar rapidamente que análise a gente pode fazer do momento que vivemos hoje em relação a essa tecnologia. Eu acho que a gente passou alguns momentos da tecnologia, né? A gente está ganhando consciência que realmente ela é muito poderosa, mas eu acredito, pelo menos a gente vem trabalhando aqui dentro, que elas são micro-ganhos, sabe? Não é uma coisa que vai acabar o mundo, só vai ter IA e ela resolve todos os nossos problemas. Elas têm várias soluções incrementais, fazem uma grande diferença no todo. Ao invés de ser uma baleia branca, sabe? Que você vai fazer isso, vai revolucionar a tua incorporadora, coloca no pós-venda, lendo o memorial descritivo, lendo as informações que vêm do RP, vem das informações do CRM, deixa ele atender o cliente em soluções que já resolvem 80% dos problemas, coloca ele para o corretor, para ele ajudar um treinamento, uma customização específica. Então a gente está bem olhando quais são esses micro-ganhos para que não fique um projeto muito longínquo, que vai demorar anos para ser implementado e com o risco de não criar valor nenhum. A gente está olhando como que a gente faz vários micro-ganhos e essa coletânea de micro-ganhos gera um ganho muito mais relevante para os nossos clientes. Perfeito. Voltando agora para a experiência, para a jornada de compra do cliente, a minha pergunta é para você, Flávia. Existe um momento chave, na sua opinião, em que a jornada e que a experiência do cliente pode ser decisiva para o fechamento do negócio? Como é que é essa experiência para vocês? Eu vou falar uma coisa que parece muito óbvia, gente, mas eu acho que é o começo e o final. Então, a primeira impressão é a que fica. Muito complementando o que o Rafael falou agora, a gente até tem junto com o grupo do Pinobox o chatbot, que ainda, eu acho que, né, Rafa, é o começo, ainda engatinhando esse projeto lá atrás, quando a gente nem falava tanto em AI, mas um primeiro atendimento do bot, a gente teve experiências muito positivas. Então, em alguns momentos do dia, em alguns intervalos, o bot faz um primeiro atendimento antes de passar para o corretor. De forma alguma, ele substitui, o corretor continua sendo fundamental. Eu acho que, mas no primeiro atendimento, para o cliente passar informações, muitas vezes ele passa mais informação para o bot, ele é muito mais aberto, e quando o corretor recebe uma ficha completa, ele já tem condições de fazer um atendimento com muito mais informação, muito mais embasamento, um atendimento muito mais direto. Se a primeira impressão é a que fica, então, isso é fundamental na jornada, seja no PDV, um PDV maravilhoso, um decorado maravilhoso, cheiroso, receber muito bem, um conhecimento profundo de quem vai atender, o peso da marca, né, mostrar o projeto muito bem. Da mesma forma no online, né, um bom atendimento, seja uma boa escrita, responder o que é perguntado. Então, a gente vê muitas vezes, realmente, o atendimento inicial pelo bot, mas o lado humano do corretor, de entender a necessidade daquela família, muitas vezes ele acaba sugerindo um outro produto que tem muito mais o perfil da busca. Então, a primeira impressão, e aí eu estava até batendo um papo sobre isso com o nosso diretor de vendas. Obviamente, gente, o momento da decisão, mas a gente vê que o cliente trata por muito tempo. Hoje em dia não tem venda fácil mais, seja um apartamento pequenininho, um ticket pequeno, ou um super luxo, é brigado. O cliente quer entender tudo, ele tem que estar muito seguro da decisão dele. Então, eu estava até brincando com o meu diretor de vendas que é muito difícil, porque você negociou a tabela, você chegou no número, você está há semanas, ele visitou, levou a família e tal. No momento de assinar, ele ainda quer ser convencido de que ele está fazendo um bom negócio. Então, fundamental que a sua equipe de vendas esteja completamente segura, conheça profundamente o produto e também conheça os concorrentes. Porque o cliente vai ter visitado, com certeza, toda a concorrência, ninguém entra no stand de compra de cara, ele visitou seu concorrente, ele comparou, ele com certeza tem uma tabela que tem item por item checado, então, fundamental que essa equipe de vendas esteja treinada, conheça profundamente e saiba defender o seu produto e saiba explicar para esse cliente por que aquele produto é o melhor para ele. E aí, Rafa, acho que até no que você falou, treinamento, deixar qualquer um dos corretores que esteja atendendo super afiado para defender o seu projeto, gente, é de suma importância. Renato, como é que tem sido a experiência aí na Visconde com o CRM e o uso de novas tecnologias? Que ferramentas são as mais eficazes para vocês e que ajudam a Visconde a identificar, atrair e reter os clientes qualificados? Nós usamos aqui a base hoje já, inclusive implementando parte de contratos e vendas com o CRM junto do CRM da Pinobox, que tem sido, cara, primordial aí para a gente ter o começo, meio e fim aí do cliente, até a parte de pós-venda que nós estamos implementando. Então, isso tem sido divisor de águas, assim, de forma inicial falando, mas acho que um principal conceito é o mapeamento de jornada, né? A Flávia falou muito bem, hoje a gente tem que conhecer muito sobre o cliente, tem que conhecer muito sobre o público, sobre o nosso cliente, sobre o cliente que foi atendido naquele dia, especificamente no plantão, a gente tem que ter feedback dele no mesmo dia, para desde aquele momento construir valor. A jornada bem feita é quando você constrói valor ao longo dela, né? Então, a decisão de compra está muito pautado nisso. E se o cliente ele é bem atendido em todas as pontas, né, começo, meio e fim, ele chega no momento decisivo
decisivo de compra, que hoje não é mais, existe venda de impacto, mas já não é mais tão comum como antes, né? Você vê aí prazos médios ali de 90 dias para aquisição de um imóvel, né? Então, numa média assim, né? Tem clientes que acabam comprando com 3.000 dias, 7.000 dias, né? De jornada aí. E acho que isso é um dado muito importante, né? Quando você mapeia o seu cliente desde lá de trás, né? Olha quantos 1.000 dias aí de mapeamento de jornada e você fica realmente acompanhando o cliente até o momento que ele retorna e efetivamente compra. E acho que isso, junto da tecnologia, antes era um trabalho muito artesanal. Era um trabalho muito na mão do corretor e nós dependíamos 100% da fichinha do corretor, da basezinha dele, da agendinha dele. Na verdade, nós ficávamos e ainda ficamos, né? Ainda tem alguns corretores que trabalham ainda no modo agenda, né? Que deixa todos os clientes no Excel ali guardado. Hoje no Excel, né? Não mais tanto no papel, mas deixa o cliente guardado ali e não fornecem tantos dados. Quando a gente consegue colocar isso para dentro de um sistema, junto com uma inteligência artificial, o próprio sistema induz o corretor a cumprir jornada, né? A entrar em contato com o cliente em determinados períodos, né? E acompanhando, mandando informativos para construir ali, para sempre estar à vista do cliente, né? E todos esses fatores somados, né? Junto de uma tecnologia aí, um sistema de ponta a ponta, tem sido decisivo aí na nossa jornada de vendas aí. Muito legal, gente. Agora eu vou convidar vocês a ouvirem o nosso quadro. No Núcleo de Insights, nós trazemos um dado relevante sobre o nosso tema para dar mais gás para o próximo ciclo de perguntas. Vamos ouvir então? Núcleo de Insights. O mercado imobiliário brasileiro está aquecido e teve um bom desempenho no terceiro trimestre de 2024. O crescimento foi de 20,1% nos lançamentos residenciais e chegou a 95.063. A pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais também aponta que as vendas de unidades verticais subiram 20,8% em relação ao mesmo período de 2023. Essa é a melhor marca desde que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, começou a fazer o estudo em 2016. Entre janeiro e setembro de 2024, em todo o Brasil, houve uma alta de 19,7% nas moradias comercializadas e de 17,3% nas unidades lançadas. Para 2025, no entanto, a projeção da entidade aponta que o orçamento do FGTS, a alta dos juros e a falta de mão de obra podem impactar o desempenho do setor. Flávia, como é que você avalia que será o mercado imobiliário em 2025 com base no que está sentindo nesse momento? Que estratégias estão aí no radar de vocês que envolvem o uso de tecnologia para o aumento das vendas? A gente entende que 2025 vai ser um ano mais desafiador, né? O aumento da taxa de juros impacta o mercado imobiliário diretamente, assim como a disponibilidade de dinheiro para financiamento, etc. Mas a Exo trabalha bastante médio, alto e altíssimo padrão. Então, a gente entende também que num ticket médio de 3 milhões, é um público que é um pouco mais resiliente, com uma sensibilidade um pouco menor. Apesar desses desafios, a gente ainda acredita assim, que há espaço para lançamento de alto padrão em São Paulo. O mercado está absorvendo, o mercado de alto padrão está indo muito bem. É um ambiente super desafiador, com empresas muito fortes, muitos lançamentos bons. Então, a gente não imagina um cenário de crescimento, mas pelo menos talvez de estabilidade em relação a esse ano. E a gente entende que, obviamente, para isso, para ter um sucesso, alcançar nosso objetivo, a gente precisa trazer produtos diferenciados, localizações extremamente nobres, né? Até porque um dos primeiros critérios de decisão de alguém no momento de compra é a localização, então ruas tranquilas, nobres, projetos com diferenciais tangíveis e, obviamente, nessa estratégia, a tecnologia vai ser fundamental, então o CRM muito bem estruturado, para a gente entender quem é o nosso cliente, trabalhar essa carteira. A carteira não é do corretor, né, é da empresa, então sempre cobrar o corretor de manter o contato com esse cliente, não deixá-lo expirar, ou reaquecer essa base. Acho que cada vez mais a inteligência artificial também, de forma que o atendimento desse cliente, seja no primeiro contato de interesse em compra, ou numa assistência técnica, ou numa dúvida financeira, que esse cliente seja muito bem atendido, sem dissonância de informação, então ele consiga resolver o problema dele da forma mais prática e rápida possível. Então, eu acho que é muito óbvio falar inteligência artificial, mas ela vai passar por qualquer negócio, por qualquer setor de qualquer empresa que pense em planos para o ano que vem. E dados, né, gente? Cada vez mais conhecer o nosso cliente, estruturar, organizar e tomar decisões com base em fatos e não só em achismos. Renato, você concorda?
Eu concordo plenamente, acho que é muito sobre isso, acho que a perspectiva um pouco da Exto se cruza um pouco com o da Visconti para esse momento, né, da empresa, e eu acredito que é realmente uma virada de chave para as empresas, é que realmente para novos lançamentos que a gente comece a buscar mais o enquadramento de produtos ideais para aquelas localizações, né, e isso vem de acordo com muita pesquisa, né, tanto qualitativa, quantitativa, enfim, mas pesquisas bem apuradas com o uso de tecnologia. E hoje, o poder que nós temos das nossas próprias bases, realmente, imagina uma carteira de uma Exto, por exemplo, da Visconti também, no interior de São Paulo, que você consegue realmente entender se naquela cidade, naquele bairro ideal, você consegue, qual tipo de produto a se lançar ali, né? Para 2025, acho que o jogo tem que ser um pouco esse. Acho que tem que ter inovação, né? Mas acho que a gente tem que trazer inovação para produto, né? A gente tem que trazer um produto que vem inovador, mas com tecnologia, né? Acho que com uma outra proposta, né? Acho que não dá mais o mercado não pode mais arriscar, inaugurar empreendimentos assim como foi muito feito aí historicamente, e até porque existia uma super demanda aí, né? Então hoje acho que tem que ter um olhar muito mais afinco, aí, um olhar muito mais enquadrado no que realmente faz sentido para aquele determinado terreno, localização ou cidade, enfim. Agora, Rafael, quais são as principais tendências que você tem visto quando a gente fala de tecnologia que, na sua opinião, vão ter um impacto positivo na construção e na comercialização de imóveis nos próximos anos? Eu estou no mercado há 14 anos, né? Vamos para 15 anos agora. Cada ano que passa, você tem menos espaço para amadorismo. Acho que o mercado permitiu muito amadorismo, né? Qualquer proprietário de terreno em São Paulo achava que podia montar uma incorporadora e que tudo era muito fácil. E eu acho que eventualmente a gente até surfou uma fase onde realmente tinha muita demanda aprisionada. Mas cada ano que passa, você teve, assim, todo mundo que está no mercado há mais tempo vem se profissionalizando e melhorando a cada mês, a cada momento, assim, acho que passou uma fase. Então, acho que ano que é um ano de tendência de pessoas que vão fazer um bom trabalho. Eu vejo o mercado do ano de 2025 realmente desafiador, mas ao mesmo tempo um mercado muito rico, assim, um mercado muito grande, e que ele sempre nos surpreende positivamente, né? No momento de tantas instabilidades, eu acho que o mercado nos extremos, né, no baixo padrão, que o governo está muito vocacionado a manter os incentivos, e no extremo também de alto padrão, eu acho que são mercados que vão continuar nos surpreendendo positivamente, tá? Principalmente no momento de tantas mudanças econômicas globais. Então a gente acha que vai ter um ano de muita mudança, e o imóvel no final do dia ele dá uma estabilidade, ele dá um conforto ali de ser um investimento muito seguro e que reage bem a questões inflacionárias também. Do lado de tecnologia, a inteligência artificial ela vem proporcionando para nós realizarmos muitas coisas que a gente sempre gostaria de ter feito em relação à execução, né? A inteligência artificial ajuda a gente a executar mais campanhas, a personalizar, a criar modelos de atendimento. Assim, a inteligência artificial é uma ferramenta que não é mais uma tendência, acho que é uma ferramenta de fácil acesso para todas as empresas, de um bom custo-benefício. Antes era muito caro, você colocar uns projetos de inteligência artificial, tipo o IBM Watson lá atrás, era um baita investimento, né? Eram investimentos milionários em alguns casos. Hoje não, eles são investimentos acessíveis. Eu tenho clientes aqui da Hipnobox que chegaram a pagar mais de 2 milhões de reais por um único bot, no passado, que era basicamente uma árvore de resposta. Então, a relação entre o que se investia e o benefício que isso criava era muito desproporcional. Hoje, um token de ChatGPT custa 0,000 alguma coisa de centavo de dólar. Então, ela é mais viável para a gente implementar coisas, e o valor agregado na criação de valor para a companhia é muito alto. Então, esse ano, para ser feito isso, precisa ter um trabalho de base também, de ter todos os dados consolidados e estruturados no mesmo lugar. Você consegue ter essas informações separadas, você não consegue ter o benefício, até para treinar o robô, você tem que dar informação para ele, e essas informações precisam estar organizadas. E eu não acredito que todas as empresas estão preparadas para conseguir alimentar os robôs adequadamente. Então, acho que tem um trabalho 2025, principalmente no começo, de começar a entender quais benefícios que isso pode criar, e entender como que a gente precisa se organizar para fazer uma lição de casa para poder surfar essa onda. Então, eu acredito que o ano de 2025, nessa trend, como a gente traz melhores conversões, melhor produtividade, melhor excelência no padrão de atendimento para os nossos clientes em todas as frentes, porque se você atende um cliente também do pós-venda, ele cria uma reputação melhor e isso facilita uma próxima venda também. Então, essas coisas acabam estando mais relacionadas num mercado mais maduro, num mercado mais profissionalizado, não dá mais para pisar na bola, porque o mercado quase que ignorava muitas empresas. O cara comprou, agora não olha mais para ele, vamos olhar para o futuro, que é o próximo comprador. E eu acho que isso está muito relacionado para esse ano também. Maravilha, a gente está quase encerrando o episódio de hoje, mas antes disso, eu queria saber do Renato e da Flávia o seguinte: se vocês pudessem deixar uma mensagem ou indicar as prioridades para as empresas do setor que desejam implementar ou evoluir em estratégias mais inteligentes de captação e relacionamento com o cliente, quais devem ser essas prioridades?
pôr a casa em ordem, como o Rafael falou agora, é muito, muito importante. Esse último ano aqui foi uma loucura na Exto de centralizar, porque são vários os sistemas em que a gente tem, seja o financeiro, seja o RP, seja o CRM, enfim. Então, organizar os dados, limpar os dados, combinar o input de dados, porque dependendo de quem imputa, pode ser diferente. Então, esse trabalho de olhar para dentro, de limpar, de definir processos, etc., vai ser muito importante para um futuro, para uma evolução de inteligência artificial, treinamento de pessoas e, de novo, entrar no mérito com pesquisa, com dados, seja desde a compra do terreno, né, que guia tudo, o desenvolvimento de projeto, de campanha, e olhando, e não só definir um caminho e seguir até o final, mas entender que muitas vezes recalcular a rota vai acabar sendo necessário também. Flávia, você colocou muito bem, e eu acho que ainda mais, assim, a gente vê o avanço de tudo, né, como está acontecendo de forma muito acelerada, e aí trazendo para o meu mundo de vendas, né, respiro isso todos os dias, eu vejo que a gente vai ter que ter um preparo muito grande para o mercado. As empresas estão se inovando muito, né, se a gente for ver, 2024 teve um avanço grande, trazendo de novo o exemplo da própria Hypno nisso, com ferramentas aí disruptivas, né, para o uso do nosso mercado, conseguindo aí agregar inteligência artificial junto com atendimento e o cliente falando com o IA antes do corretor, e enfim. Mas eu acho que o mundo de vendas, o mundo do corretor, ele tá ficando um pouco para trás. O que seria, e tem que ser, né, determinante, porque a gente pode ter um monte de ferramentas, um monte de soluções, coisas mirabolantes, mas eu acho que se a gente não conseguir criar, de fato, aderência, nós conseguimos com parte, né? Parte dos corretores já são muito especializados nisso, né? A própria equipe da Exto é um baita de um exemplo, né, do online nesse sentido, em questão de performance, mas eu acho que quando a gente traz para a massa, né, o mercado é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais criar aderência com o uso disso, porque as empresas só vão conseguir criar mais performance, extrair mais resultado disso, se a ponta estiver alimentando de forma correta. Só que, realmente, quem está na ponta está tendo muita deficiência nisso. Então, eu acredito que a elaboração das pessoas vai ser determinante. Realmente, os corretores têm que estar muito preparados, muito afiados aí para exercer um trabalho com excelência. Concordo exatamente, Renato. E eu brinco muito que no marketing, gente, desculpa fazer analogia com futebol, mas somos meio de campo, sabe? De nada adianta usar dados, gerar um lead maravilhoso se o atendimento no fim do dia não for bom, não for humano, não for convincente. Então, eu acho que tecnologia é fundamental, mas ela é um meio e no fim do dia são as pessoas que importam. E não é treinar uma vez, assim. A gente tem um online, o departamento formalmente criado, nem sei há quanto tempo, já faz muitos e muitos anos, ele é estruturado, mas mesmo assim, a gente fala como todo dia, é igual escovar o dente, sabe? Você tem que ir lá, repetir e treinar e retreinar. O pessoal da Hypnobox vai lá, dá um treinamento e fala, gente, tá bom, mês que vem voltem. E vão voltar, e voltar, e voltar, e é recorrente e não adianta, sabe? É uma coisa que não vai vencer, porque no fim do dia são pessoas, existe rotatividade, então a tecnologia ela é uma super ferramenta aliada, mas a gente tem que olhar para isso, acho que para sempre. Bom, gente, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu quero agradecer a você que nos ouviu até aqui, ok? Renato Herrera, como é que o pessoal pode manter contato contigo pelas redes sociais? Pela página no Instagram da Visconde Construtora, @Visconde Construtora, o meu pessoal, @Renato Herrera, ou no LinkedIn, Renato Herrera também, e a página da Visconde Vendas, que também no Instagram, @Visconde Vendas, que ali eu brinco que é a rotina de vendas do pessoal. A gente eu criei uma página para nossa área de vendas para mostrar o dia a dia das vendas da Visconde, um pouquinho fora de formalidades, tal. Então, assim, vídeos bem casuais, informações, campanhas, prêmios, enfim, a rotina do dia a dia realmente do corretor da nossa house aí, que trabalha com afinco nesse interior de calor aqui que a gente vive. Flávia, também obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que o pessoal vai continuar essa conversa contigo? Um prazer o papo com vocês, gente. Muito obrigada. Estamos na Exto, para quem não sabe escrever EXTO, exto.com.br. A gente ouve Exto, êxito, tem de tudo. Então, exto, exto.com.br, @Exto Incorporadora em todas as redes sociais. E eu sou Flávia Matos Mangini no LinkedIn. Obrigada, gente. E você, Rafael? Pode achar pela página da Hypnobox, hypnobox.com.br, tanto no LinkedIn quanto nas redes sociais. Você consegue achar meu nome por lá também, se quiser conectar comigo direto. Maravilha, gente! E olha, você que nos ouve, quer sugerir algum tema ou indicar algum especialista? Então fique à vontade e mande um e-mail para nós. O endereço é imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com mais gente também. A gente se fala, até a próxima. Tchau!
Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência em soluções de gestão com o melhor ERP do Brasil.